Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui bater um papo hoje com vocês sobre um assunto que fala sobre as nossas lembranças difíceis, lembranças dolorosas que nós temos. E o que a gente pode fazer com essas lembranças dolorosas que às vezes vêm do nosso passado, da nossa infância, de alguma coisa que aconteceu conosco no decorrer da nossa vida, e sempre que a gente lembra, dá uma dor, sempre que a gente lembra, a gente sofre e sente por aquilo. Então eu gostaria de falar sobre o que é possível fazer com essa lembrança dolorosa. E o que eu tenho para falar hoje para você é que é possível você olhar para uma lembrança sua do passado, dolorosa, que te feriu, que fere você ainda hoje, que quando você lembra dói, você chora. É possível você ressignificar essa lembrança, dar a ela um sentido diferente, um significado diferente. E quando você lembrar dela, você não vai mais sentir aquela dor, você vai conseguir lembrar daquela lembrança sem sofrer. Todos nós, no decorrer da nossa vida, passamos por momentos difíceis, né? Por momentos ruins, por momentos bons, faz parte da vida. Esses momentos e também essas marcas que a gente tem, né? Então, assim, ressignificar, como eu falei para vocês, é transformar aquela situação, é olhar para aquela lembrança ruim e ver o que pode ser aprendido dela, o que a gente pode tirar de proveito daquela situação, até de aprendizado também. Quando a gente escolhe ressignificar uma lembrança, a gente abre caminho para aquela lembrança que antes nos trazia dor, sofrimento, mágoa também, dá a ela um sentido novo e não deixar mais que ela tenha esse poder de nos ferir sempre que lembrada, né? Então, assim, nós não precisamos carregar essas lembranças dolorosas para o resto da nossa vida. E eu gostaria de dar um exemplo para você, para que você possa aplicar na sua vida. Eu vou contar para você uma história de um dia que era o primeiro dia de aula e, e era o primeiro dia de aula e eu não podia. Eu devia ter uns 6 anos na época, mais ou menos. E a minha mãe me acordou de manhã e falou: Patrícia, levanta que você tem que ir pra escola. E beleza, eu levantei e fui pra escola, mas a minha mãe não foi comigo. Aí a gente tinha vindo de uma outra cidade e, consequentemente, eu vim de uma outra escola. Então, foi um dia desafiador pra mim esse dia. E, enfim, eu fui pra escola, a escola ficava a 3 quadras da minha casa. E no caminho eu vi muitas crianças indo com sua mãe ou seu pai pra escola. E eu senti aquilo no meu coração, poxa, estava indo sozinha pra escola. E eu cheguei na escola e vi um movimento de fila, o pessoal se organizando para fazer fila para cantar o hino. E eu pensei assim, bom, qual que é a minha fila? Para qual dessas filas que eu vou? Eu pensei, bom, eu não sei, mas eu vou ter que me virar. Então deixa eu ver. Vou ir na fila que as crianças têm mais ou menos a mesma altura que eu. E eu fui procurando as crianças com mais ou menos a minha altura e entrei numa fila e fiquei lá, cantei o hino, beleza. Depois do hino dividiu-se as turmas, todo mundo foi para sua sala. E beleza, e eu entrei na sala do pré. Mas eu não sabia que eu estava na sala do pré. E aí a professora fez a chamada, e a gente já tinha começado a fazer umas atividades lá e ao fim da chamada ela perguntou se tinha alguém que tinha ficado sem ser chamado, que ela não havia chamado. E eu levantei a mão e falei, eu não fui chamada. Ela falou assim, então tá, já vamos resolver isso. Aí ela saiu da sala e quando ela me retornou, ela me levou para uma outra sala, que era a minha sala de verdade, a minha sala verdadeira, que era a sala do primeiro ano. Quando eu cheguei na porta da sala, todos os alunos já estavam sentados. E eles olharam para mim assim como se eu fosse a atrasada, como se eu fosse a perdida, né? E eu senti aquele olhar sobre mim e aquilo me deixou bem desconfortável. E por fim, eu não pude escolher um lugar para eu sentar porque os alunos já estavam lá. Eu tive que pegar o lugar que sobrou e sobrou um lugar no fim da sala.
Sempre que eu lembrava dessa lembrança, me causava muita dor, porque eu me senti meio abandonada, meio perdida, meio não, muito abandonada, muito perdida mesmo, numa cidade diferente, numa escola nova, com pessoas que eu não conhecia, eu não tinha nenhum amigo ali ainda, enfim. E eu precisei escolher ressignificar essa lembrança porque ela me doía. E até hoje, na vida adulta, sempre que eu lembrava, ela me doía. Então eu pensei, não, eu preciso mudar isso. E aí eu ressignifiquei essa história e agora eu vou ler para vocês a minha outra forma de lembrar dessa lembrança. O primeiro dia de aula é algo desconfortável, ainda mais quando se vem de outra cidade, de uma outra escola, como foi o meu caso. Mesmo tendo apenas 6 anos, eu fui responsável por chegar na escola sozinha, sem a minha mãe. Fui esperta para procurar uma fila na qual eu me encaixasse, e mesmo que não fosse a sala certa, eu me esforcei para me virar com a capacidade que eu tinha no momento. Tive coragem para entrar na minha verdadeira sala, mesmo com todos os alunos já organizados e sentados em suas carteiras. Se alguém saiu perdendo neste dia, foi a minha mãe, que perdeu a oportunidade e o privilégio de levar a sua filha à escola. Desde pequena eu aprendi a enfrentar os meus medos e os meus desafios. Hoje eu sou adulta e eu posso entender o que aconteceu naquele dia. E eu posso entender a minha mãe de não ter querido ir comigo, me acompanhar até a escola. E tá tudo bem hoje, ressignificando essa lembrança. Então eu quero dizer para você que é possível você mudar a história da sua lembrança, é possível você olhar para uma lembrança que feriu você e ver o que você pode mudar nessa história para que ela não te doa mais, para que ela não te machuque mais. E isso é um exercício, eu não tô falando para você que você fazendo isso uma vez vai melhorar, que você fazendo isso uma vez vai mudar a história. Não, é um exercício que você precisa fazer para mudar isso, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, eu espero ter ajudado.